Viu? De Janira, Sônia. Obrigada, gente. Espero contribuir hoje, hein? O tema é importante, né? Hoje nós vamos falar de como destravar a alfabetização das crianças, né? Então tem algumas crianças aí que num decorrer aí da sua trajetória de aprendizagem. Sim, Sônia, manda um beijo para Maria Eduarda, tá? Durante a sua trajetória aí não avançaram, né? E aí elas ficam tristes, não querem mais participar de aula. Você pede para escrever, não quer, pede para ler, não quer ler, né? Então, quando a criança trava, é porque ela está sofrendo, né? Então, a gente precisa de ferramentas para poder ajudar. Ai, manda um beijo pro Rafa, Rose. As crianças estão com saudade dele. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Bom, espero que vocês fiquem à vontade. Oi, Lu, para comentar, tá bom? Para fazer perguntas, enfim. Quanto mais vocês participarem, mais eu vou ter assunto e dica para poder ajudar vocês aí, os professores, os pais, né, que estão enfrentando dificuldades para conduzir as crianças aí, tá? Então, assim, para quem não me conhece, né, meu nome é Marina Alva e eu sou professora já de turmas de alfabetização há 15 anos, né? E sempre me chamou muito a atenção essa questão de crianças que estacionam, que não avançam na aprendizagem e que isso vai trazendo traumas e vai marcando elas para o resto do processo de aprendizagem delas, né? Durante os anos e isso é muito, muito complicado, muito triste para elas. Então, eu comecei a pesquisar, me especializei, né? Sou especialista em alfabetização e em distúrbios de aprendizagem. E aí, no contato com as crianças, eu costumo dizer que as crianças, elas nos dão pistas e falam a todo momento como elas devem ser conduzidas nesse processo de aprendizagem. Se a gente tiver um olhar sensível, investigativo, a gente vai conseguir conduzir a criança na aprendizagem da leitura e da escrita, né? Então foi esse o meu percurso e aí agora eu espero ajudar muitas pessoas a ajudarem suas crianças, né? Sejam elas filhos, sejam elas alunos, tá? Então eu vou começar, gente, falando dos casos típicos de crianças quando elas travam na alfabetização. Então, primeiro eu vou falar desses casos típicos e depois, e por que isso acontece, por que as crianças travam. E depois eu vou trazer pra gente algumas ideias do que fazer para que a criança destrave, para que ela volte a ter curiosidade, que ela volte a querer escrever. Oi, Rô! Obrigada, boa noite! Boa noite, Jane. Que bom ter vocês aqui, viu? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês o primeiro caso, que é aquela criança que ela conhece todo o alfabeto. Então, ela nomeia as letras direitinho. Se você perguntar para ela as letras isoladas, ela sabe nomear. Mas na hora de escrever, ela não consegue. Ou na leitura, quando ela vai ler, ela tende a soletrar. Ao invés de decodificar em sílabas e em palavras, ela vai falando o nome das letras. E por que isso acontece? Porque na cabecinha da criança não tem uma lógica para ela. Bom, se eu preciso aprender as letras e eu já sei o nome das letras, e nas palavras tem letras, então eu vou falar o nome da letra.
E aí, quando ela percebe que aquilo não é suficiente para ela ler, ela trava, tá? Então, não tô falando que a gente não tenha que ensinar o nome da letra. A gente tem que ensinar o nome da letra. Mas a gente tem que ensinar também os sons das letras, tá? Então, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é uma língua alfabética. O que isso significa? Que é uma língua onde é estabelecida uma relação entre sons e letras. Então, quando a gente vai ler uma palavra, um texto, a gente tem ali um código, que são as letras, né, formando sílabas e palavras, e a gente atribui um som àquelas palavras, né? Então, por exemplo, se está escrito lá, abóbora, né? Então, quando você lê, você atribui sons para cada letra, para cada conjunto de sílabas, e aí você vai fazendo essa decodificação. Quando você vai escrever, você faz o trajeto contrário. Então, para você escrever, você fala a palavra. Então, a criança, quando ela está no início da alfabetização, ela fala, né? Então, eu vou escrever pato, né? Então, ela pensa no pá, pá, e ela fica falando essa sílaba, né? Para evocar quais são as letras que representam esse som que eu tô falando. Então, a nossa língua, ela tem essa característica, tá? E, além disso, a gente tem algumas letras que têm mais de um som. Então, a gente tem letras que têm um som só e a gente faz essa relação direta. Então, por exemplo, a letra F, ela só tem um som, que é o F, tá? Mas a gente tem letras que têm mais de um som. Por exemplo, a letra X, né? A letra X pode ter som de X, pode ter som de Z, pode ter som de X. Então, se a gente não fornece para a criança essas informações, ela acredita que ela só precisa saber. O que ela tem de referência é somente as letras. Então, por isso que ela trava, porque o que ela sabe não é o suficiente para ela escrever nem para ela ler, tá? Então, esse é o primeiro caso, tá? Quem tá chegando aí agora, eu tô falando do primeiro caso, então eu vou falar de casos típicos de criança que travam na alfabetização, por que elas travam, tá? E depois eu vou falar o que a gente pode fazer para destravar, para ajudar, tá bom? Então, o primeiro caso que eu falei foi das crianças que elas sabem todo o alfabeto, o nome das letras, mas quando elas vão ler, elas soletram, né? Então, elas atribuem o nome das letras para a palavra, e quando elas vão escrever também elas não conseguem, tá? Então, omitem letra, associam o nome da palavra, do objeto com o tamanho dele, enfim. Bom, o segundo caso típico que eu coloquei aqui são aquelas crianças que são ensinadas decorando as sílabas. Então, ela fica lá com o silabário, a professora ou o pai fica lá no dadé de dodu, papé pipopu. E aí, quando ela vai ler, ela se depara com palavras que não condizem com essa estrutura de sílaba, né? Porque o silabário, né, o dadé de dodu, qual que é a estrutura da sílaba? Consoante vogal, né? E aí, quando ela vai ler um livro, ou ler um rótulo, ou ler uma placa, um anúncio, ela se depara com palavras que fogem dessa regra consoante vogal, né? Então, se ela vai estar lá escrito professor, ela não vai conseguir nem ler o pro. Por quê? Porque o pro é outro tipo de sílaba, né? É consoante, consoante, vogal. Então, gente, também, de novo, não estou dizendo que a gente não tem que ensinar sílaba, que a gente não tem que ensinar nome de letra, a gente tem que ensinar. Mas a gente precisa ensinar para as crianças
os sons das letras, tá? Então, a gente não pode deixar nada de lado, tá? Porque quanto mais restritivo é esse ensino, mais complexo e mais comprido, longo vai ser o desenvolvimento da escrita. Então, o que acontece? A criança, muitas vezes, ela escreve palavras simples, que tem essa estrutura consoante vogal. Então, ela escreve pato, ela escreve bola. Mas quando ela vai escrever uma palavra que tem uma sílaba complexa, ela não consegue. E aí ela fala, eu não sei escrever. Eu não sei ler, né? Então, quando a gente ensina os sons das letras e a gente fala para as crianças que, sim, elas têm um som, que elas podem ter mais de um som, elas já ficam espertas nisso. Então, quando eu estou ministrando curso, aula sobre isso, muitas pessoas perguntam assim para mim. Oi, Solange. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, tá? Obrigada. Geralmente as professoras perguntam, mas Mari, eu vou falar para a criança que essa letra tem 3 sons? Não é muito complicado para a criança? E eu vou te dizer que não é. Na verdade, a gente está sendo honesto para a criança. A gente está dizendo para ela como funciona a nossa língua. Então, o que acontece geralmente? Esse modo de ensinar, pautado nas sílabas, o que desencadeia, né? Então, a criança fica lá o primeiro, o segundo ano, só trabalhando com essa questão e ninguém fala em som de letra. E aí, quando vai se ensinar a ortografia das palavras, aí você fala para a criança, olha, essa letra aqui tem mais de um som. E aí a criança fica pensando, puxa, né? Por que não me falou lá atrás? Né? Então, assim, eu tenho experiência de criança que com 3 meses, a criança estava lá no início do processo, não eram crianças que tinham acesso a livro, a palavra escrita, não tinham esse repertório, mas que em 3 meses começaram a ler e escrever. E ainda se questionando sobre as questões ortográficas, né? Eu tive uma aluna há 2 anos atrás, no primeiro aninho, com 6 anos, que ela vinha e me perguntava, professora, açúcar é com S, 2 S ou C cedilha? Aí teve um outro dia que ela chegou para mim e perguntou, professora, por que existe a C cedilha? Então, gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque a criança, ela sabe que aquele som ele pode ser registrado de várias maneiras. Então, quando ela vai ler, ela já sabe que aquela palavra, ela vai tentar ler com um tipo de som, ela vai perceber que aquilo soa estranho e ela já vai automaticamente se corrigindo, tá? Então, isso é muito importante, muito importante. É um conhecimento que a gente traz para as crianças que vai fazer com que ela se alfabetize mesmo com qualidade. Porque o que a gente quer mesmo é que as crianças reflitam sobre o que elas estão escrevendo, sobre o que elas estão lendo. Então, a maneira como a gente alfabetiza elas vai fazer com que esse caminho possa ser mais tranquilo, divertido, vai ser uma descoberta, ou não, vai ser aquela coisa enigmática, assim, que ela tem que ficar deduzindo a todo momento, né? Sendo que a gente já pode falar para a criança. Eu tive um aluno uma vez que ele falou para mim, professora, sabe quando que eu aprendi a ler? Aí eu, quando, né? E ele falou assim, quando eu compreendi que as letras têm sons. Quando eu compreendi os sons das letras. Porque agora ele conseguia ler qualquer palavra. Então, nós que somos adultos, alfabetizados, letrados, a gente não pensa mais como que a gente lê, né? Que processo que a gente faz para ler. Mas a criança, no início do seu processo de alfabetização, ela pensa a todo momento nisso, tá? Então, quando você vai ler uma palavra nova, você usa essa rota da decodificação, de pensar nos sons das letras que formam sílabas,
e que formam palavras, né? Então eu peguei aqui o nome de uma substância que é de um xarope dos meus filhos ali. Então, se eu pedir para você escrever hidroxizina, provavelmente você dificilmente já ouviu essa palavra. Quando você for escrever, tenta escrever aí. Você vai pensar. Será que é com I ou com H? Dro, né? Dro, D-R-O. Xi, puxa, xi é um X, né? O X pode ter esse som de xi, né? E aí você vai escrevendo essa palavra. Depois que você escreveu, você vai deduzir e tentar compreender o significado desta palavra. E aí, como que você faz para deduzir? Geralmente você pensa ou no começo da palavra ou no final. Então, hidro, você já pensa, deve ter alguma coisa a ver com água, né? E cisina, bom, deve ser alguma coisa de algum antibiótico, de algum remédio, né? Então a gente vai deduzindo esses significados. Por quê? Porque você aprendeu a refletir sobre esses sons, sobre essas partes na palavra, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar sobre as intervenções e as ferramentas que a gente usa para ajudar. Oi, Kátia! Muito bom. A Rô tá falando que ela tem tido bons resultados trabalhando dessa forma. É isso mesmo. Parabéns. Maravilhoso. Então, vamos lá. O terceiro caso é a criança que lê, mas não escreve. Como assim, Mari? Tem criança que lê, mas não escreve? Sim, sim. Como eu falei no início, a leitura, ela é um processo. Se a gente pensasse numa via assim, é de contrária à da escrita. Então, lembra, para a gente ler, a gente decodifica. Tem um código lá, uma palavra escrita, que é um código com letras, e a gente atribui sons a essas letras. Aí a gente decodifica. Quando a gente escreve, a gente codifica. Então, a gente pensa numa palavra que tem sons e quais símbolos que eu vou escrever, quais são as letras que eu vou escrever para representar esse som dessa palavra que eu tô falando, tá? Então, as crianças, tem criança que ela lê, mas quando ela vai escrever, ela não tem consciência dos fonemas, ou seja, dos sons, né? Dentro das sílabas. E aí, geralmente, ela escreve faltando alguma letra, tá? E aí, pode haver duas razões para isso, tá? A primeira razão que acontece é a criança pode estar no início do processo de alfabetização. Então, por exemplo, a minha filha, Isabela, ela começou a ler com 5 anos. E ela aprendeu a ler antes do que da escrita. Então, ela ainda escrevia faltando alguma letra, ainda não tinha consciência de todos os fonemas, né? Fonemas, eu quero me referir aos sons, tá, gente? Fonema é a mesma coisa que som. Então, ela ainda não tinha consciência de todos os sons dentro da sílaba, mas quando ela decodificava, ela já lia bem. Então, isso é normal. Então, isso não é um problema de aprendizagem. Tanto que com 5 anos e meio ela já estava escrevendo bem e lendo otimamente bem, tá? Mas se a criança já passou por 1 ano de aprendizagem, ela tá lá com 7 anos e meio, ela já passou por esse processo de ensino, aí a gente pode pensar também que provavelmente a criança tenha problemas fonológicos, então ela fala omitindo alguns fonemas ou trocando alguns fonemas. E aí, como no início do processo a criança fala e escreve, então se ela fala faltando sons, ela vai escrever faltando sons, tá? Então, isso a gente precisa pensar,
tá? Ela tá no começo da alfabetização, tá lá com 5 anos e meio, 6, tranquilo. Mas se isso já avançou, ela já passou por um processo, né, mais formal de ensino, já tá lá com 7 anos e meio, 8, a gente tem que investigar. Bom, ela fala bem, ela, né, faz trocas na fala ou não? Então, isso pode ser uma questão para a gente conversar. E aí, gente, é importante a gente pensar que a gente precisa ajudar a criança a ter consciência desses fonemas dentro da sílaba, tá? Quando a gente estuda lá as fases do desenvolvimento da criança, a gente vê que ela passa por sequências de conhecimento. Então, no início, ela só tem mais consciência das vogais. Por quê? Porque o som da vogal ela é mais perceptível auditivamente do que as consoantes. Então, quando ela vai escrever, sei lá, caneta, né? Ela pode escrever só os sons das vogais, mas isso é um conhecimento, faz parte do processo. Quando ela começa a perceber que no K tem mais um sonzinho que não é somente o da vogal, então ela começa a pensar, puxa, que letra que eu coloco aqui para esse som, né? E às vezes, se ela não tem conhecimento, se ninguém fala para ela quais são as letras, essa correspondência entre som e letra, ela pode usar uma letra coringa, uma letra do nome dela, né? Então ela pode colocar essa letra em todas as vezes que apareceu o K lá de caneta. Ou simplesmente ela pode colocar qualquer consoante ali, tá? Então a gente precisa ajudar as crianças a ter essa percepção ali de quais são os sons que tem dentro das sílabas para que ela aprenda a escrever da melhor forma possível. Então, além dela ler, ela vai aprender a escrever, tá? Vou falar daqui a pouco as atividades que a gente pode fazer, tá bom? E o quarto e último tipo clássico de criança que tem uma dificuldade para ler e para escrever é aquela criança que escreve com muitos erros ortográficos, tá? E isso, gente, é razão também de falta de elementos para ensinar, tá? Então, a gente fica lá nas sílabas, aí vai, ensina o nome da letra, não ensina para ela que, por exemplo, as sílabas com... Vou voltar lá no exemplo que eu dei, né, de professor, né? O pro, a gente tem 3 sons, né? A criança, ela vai colocar a letra que ela tem como recurso, que ela acha que é. Ou simplesmente ela vai omitir o R, porque ela entende o P, que é o inicial, a vogal, que soa mais fácil para ela, e ela vai omitir. Então, a gente tem erros de omissões de letra, a gente tem erros de representação múltipla. Então, por exemplo, a questão do X, né, que tem vários sons. Se eu ditar para ela exército, pode ser que ela escreva com Z e não com X. Então, por quê? Porque falta conhecimento para ela de que aquela letra, em determinada posição da palavra ou em determinado contexto, ela tem outro som. Então, a gente tem que ajudar, tá? E aí, o professor, o pai que vai ajudar, precisa ter esse conhecimento também. Tá legal? E aí, o que a gente faz para ajudar essas crianças, né? Gente, coloca aí se você tem aluno que tenha alguma dessas características. Se o seu filho, ao contrário, ele tem outras características que eu não falei aqui. Então, gente, coloca aí, que aí nas próximas lives, nos próximos vídeos, eu coloco lá, tá bom? Tá ajudando vocês? Tá claro? Coloca aí, tá? Coloca as perguntas se vocês tiverem, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz para resolver isso? Então, primeira coisa, a criança que já travou na aprendizagem,
ela tem um sentimento, uma autoestima já meio baqueada, né? Então, muitas vezes ela não aceita muito, ai, não quero fazer atividade, ah, não quero ler. Então, a gente precisa primeiro acolher essa criança, acolher de uma forma assim, olha, vamos tentar esse modo de aprender que eu tô desenvolvendo? Olha, vai ser bacana, vai ser legal, vai ser divertido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a energia, né? Trazer um positivismo, falar para a criança que ela é capaz, que ela vai aprender, que ela vai ler, enfim. A gente precisa ajudar as crianças a perceberem que elas podem, né? Então, a emoção é uma das premissas mais importantes da aprendizagem, né? Então, as crianças que ficam lá e brigam e força e não vai, gente, mas não vai nunca mesmo, tá? Então, a aprendizagem ligada a um sentimento ruim vira trauma, né? Quem de nós, né, não gosta de matemática ou de alguma disciplina, por quê? Porque tem uma emoção ruim ligada à sua aprendizagem dessa disciplina. Então, traz uma energia boa, uma positividade, que ela pode confiar, que ela vai aprender. Então, a gente precisa ajudar as crianças nesse. Então, a primeira coisa é: vamos acolher, vamos trazer uma energia boa, ajudar que a criança que ela vai aprender, tá? Depois, a gente vai explorar os sons das letras, tá? Então, a gente precisa ajudar a criança a pensar sobre os sons das letras. Aí eu peguei aqui, eu fiz um materialzinho que vocês podem fazer em casa com canetinha, tá? Papel. Que você vai brincar um pouquinho com o som inicial das letras. Aí você pode me falar assim, Mari, mas eu não sei nada de som de letra. Então, gente, olha, som de letra, eu tenho uma amiga, assim que eu comecei a trabalhar com a alfabetização, e ela me falou assim, olha, as vogais, o nome da letra é praticamente igual ao som que ela faz. Então, o A, o nome é A e o som é A. O U, o nome é U e o som é U. Né? O E tem dois sons, né? Ele pode ser E e pode ser E. Mas é simples. Já as consoantes, o sonzinho tá escondido no nome da letra. Então, eu vou ensinar isso para vocês. E aí, vocês veem se vocês conseguem notar o som escondido no nome da letra. Então, eu coloquei aqui, ó. Tá, acho que é assim. Tá, vocês estão conseguindo ver aí? Tranquilo? Então, aqui a gente tem a palavra luva, tá? Então, a gente pode ajudar a criança assim, ó. A escrita da esquerda para direita no português é uma convenção, então a gente precisa falar isso para a criança, ajudar a criança. A gente escreve da esquerda para direita e lê da esquerda para direita, tá? E aí a gente vai lendo, decodificando os sons que tem nas sílabas, da palavra, tá? Então vamos trabalhar com o som inicial, tá? Então aqui, ó, a gente tem a letra L, né? E o som é L, né? E quando você fala L, ó o som. L. Então, o som do L tá dentro do nome L. Então, a gente tem aqui, se a gente tirar, então a gente lê para criança, né? Luva. Se nós subtrairmos, tirarmos aqui o L, o que sobra? Uva. Olha que legal, mudou a palavra, mudou o significado. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pensar no som inicial e no som final. Então, luva começa com L e termina com A. Quantas letras tem a palavra luva?
Vamos contar? Conta com ele. 4. Quantas sílabas? Luva. 2 sílabas. E assim por diante a gente vai explorando. Aí aqueles casos das crianças que ou omitem letra, ou trocam, né? De repente colocam uma letra coringa ou omitem, a gente vai ajudando ela a perceber os sons de cada letra. Então a gente tem lá o som da letra L, L, som da letra U, som da letra V, ó, V. O som da letra V é V. E o som da letra A. Tá? Então, essa é uma atividade simples que a gente pode fazer com as crianças em casa, na escola, né, na sua aula online. Isso aqui é um aprendizado muito rico. Tem muita informação aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, a palavra foca. Foca. Vamos lá trabalhar o som inicial. Peraí, vocês estão vendo ao contrário. Então, aqui, foca. O som inicial da letra F, foca. Se eu tirar o som do F, vira oca. E aí você pode trabalhar o significado. Você sabe o que é uma oca? Pergunta para a criança, você sabe o que é uma oca? Não sabe? Vai pesquisar, vai ver na internet, enfim. Mas a gente já viu que foca é uma palavra, tem um significado, e oca tem outro. Então, a gente tem uma palavra, oca, dentro de outra palavra que é foca. Então, você pode brincar de o que é com a criança. O que está dentro da palavra foca? Né? Então, a criança vai brincando com essa estrutura dessa palavra. E aí ela começa a perceber que essas formações podem se repetir em outras palavras. E isso vai ajudar a criança a criar fluência na leitura. Tá, gente? Isso é muito importante. E aí aquelas crianças que têm problema com ortografia, né? Que omitem letra, geralmente nas sílabas que têm uma complexidade maior. Então, a gente tem aqui a palavra ponte, né? Então, a gente pode omitir esse N aqui e falar para a criança o que está escrito. Vamos ler? Né? Então, se a criança está com dificuldade de leitura, você tem que fazer esse processo junto com ela, né? O sonzinho do P com o sonzinho do O. Vamos fazer o sonzinho do P com o O. Vai ficar o quê? Pó. Pó. Com o sonzinho do T e do E. T. Pó. T. E se a gente colocar o sonzinho do N depois do pô? Qual que é o sonzinho do N? Então, a gente precisa falar, né? Quando você fala N, né? Você faz o som, ó. Então, vamos lá. Ponte. Olha, então, eu não posso omitir. Se eu quero escrever ponte, eu não posso escrever pote, né? Então, gente, esse tipo de atividade vai ajudando a criança a ter consciência desses sons, tá? Isso é muito legal. E uma outra atividade também que você pode fazer aí na sua casa é, além de evidenciar os sons dentro da palavra, você pode trocar esse som inicial e ver que palavra forma. Então, aqui, rato, né? O som inicial é r, né? Se eu trocar pela letra P, eu vou formar outra palavra, pato. Olha só. E se eu colocar outra letra, o som do G, vai formar gato. Então, gente, isso é brincar com as palavras e isso é ajudar a criança a ter consciência dos sons das letras, tá? E aí,
com todas essas informações, a criança vai gostando de aprender, ela vai curtindo essa descoberta, tá? Outra coisa que a gente pode fazer para ajudar as crianças, trabalhar com rima, tá? Primeiro, a gente ajuda a criança a identificar essas rimas nas palavras. Você pode usar brincadeiras como aquela Ana, cara de banana. Então, você pode brincar com os nomes dos familiares na sua casa, com os nomes da sua lista de crianças da sua sala, em que a criança vai começar a perceber essas rimas, né? Trabalhar com cantigas populares, poemas. As crianças começam a perceber. Tem livros infantis super legais que tem na internet para ver esses textos, tem para comprar também, não são caros, que ajudam a criança a perceber, né? Só que a gente precisa falar para ela que aquilo é rima. Então, muitas vezes a gente fica lá na educação infantil trabalhando cantiga, trabalha poema, mas a gente não enfatiza, a gente precisa falar para a criança que aquilo é uma rima, tá? E o que isso desenvolve, Mari? Isso desenvolve fluência leitora, porque a criança vai começar a perceber pedaços maiores do que a sílaba dentro da palavra e começa a deduzir o significado dessas palavras. Igual lá naquela palavra que eu falei para vocês da hidroxizina, né? A gente consegue deduzir o significado de hidroxizina porque a gente conhece pedaços maiores das sílabas e que esses pedaços trazem significado. Então, isso ajuda a criança a trazer essa consciência sonora de que essas partes podem se repetir em outras palavras. Então, às vezes, a criança pequena, ela acha que a mesma letra não pode repetir na palavra. Então, a gente precisa ajudar que banana, aranha, repete o A várias vezes dentro da palavra. E isso pode acontecer e isso é válido, né? Então, a gente precisa ajudar as crianças a terem essa percepção e isso é maravilhoso. Quando a criança percebe essa relação, é como se ela se apropriasse da linguagem, da língua. Ela vai falar, eu sei escrever, eu sei decodificar, eu sei ler. Então, gente, é maravilhoso essa forma de ensinar, de ajudar as crianças. Então, muitas crianças elas estão travadas no seu desenvolvimento porque, na verdade, faltou ali conhecimento, né? Faltou ali ajudar a criança a refletir mais profundamente a respeito da língua, tá? Bom, uma outra questão que eu falei para vocês é pensar nos sons individuais dentro da palavra, tá? Principalmente as crianças que já estão com 8 anos e estão com muitos erros ortográficos, a gente precisa pensar em cada som dentro da palavra, nessa relação entre letras e sons, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar ela a perceber quando ela omitir uma letra, um fonema, ela vai se dar conta, puxa, aqui tá faltando, tá? Quando ela for escrever uma palavra que tem uma irregularidade na escrita, né? Quando tem um som que representa uma letra que representa mais de um som, ela vai se questionar, poxa, essa palavra é com S, com 2 S, com C cedilha, né? E aí ela vai buscar informação sobre isso no dicionário ou vai perguntar para alguém, tá? Mas isso é muito importante. Essa questão da palavra dentro da palavra, da rima, de você perceber as partes da palavra, é muito legal. Eu vi um post esses dias de uma criança de 6 anos. Ela descobriu, né, lá na aula dela, que o leão é um animal carnívoro, né? E que animais carnívoros comem carne, né? Ela foi perguntar, o que é carnívoro? E ela, né, a mãe respondeu, carnívoro é um animal que come carne.
E aí ele pegou e falou assim: então, mãe, então eu acho que eu sou tudívero. Olha que bacana isso. Isso significa que a criança, ela inventou uma palavra, né? Porque tudívero não existe, mas a gente consegue entender o que ele quis dizer, né? Se carnívoro é alguém que come carne, então tudívero é alguém que come tudo, de tudo, né? Então isso é uma delícia quando a criança começa a refletir sobre o que ela está escrevendo, né? E sobre o significado que aquela palavra pode ter, tá, gente? Bom, o que mais que eu preparei para vocês? Bom, é isso. Eu acho que é isso. Queria saber se vocês têm dúvida aí para falar para mim. Se vocês gostaram, estão gostando da live. Eu tô aqui vendo aqui. E então aí, gente. Olha lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, muito claro, que bom, Rô, obrigada. Obrigada, Ana. Ana Amélia, minha amiga. Vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado. A intenção é ajudar, né, a maior número de pessoas possível. Então, depois vocês vão poder compartilhar, tá? E estamos aí, gente. Vou contar uma novidade para vocês, que eu tô tão feliz. Que eu tô aprendendo a mexer nas mídias, gente. Então, ó, todos os dias, se Deus quiser, lá no meu canal do Instagram, é @profamari.pires, às 7 horas da noite, tá? Eu vou fazer um Mari Responde. Hashtag, olha como eu tô chique. Hashtag Mari Responde. E aí, assim, qualquer dúvida que você tiver, alguma aflição da parte pedagógica, de alfabetização, você vai poder falar comigo, conversar. E assim, não que eu saiba tudo, mas a gente vai poder encontrar aí um caminho aí para sua criança, para os seus alunos. Tá bom, gente? Então eu tô muito feliz. Também tem outra novidade, né, Lilian? Que é a minha amiga que tá me ajudando. Lá pro final do mês, no máximo no começo de maio, vai estar saindo o meu material, a minha metodologia de ensino para alfabetização. Um material lindo, eu tô tão feliz, gente. Um material lindo, com as imagens bem claras, para ajudar as crianças a se alfabetizarem, aí um começo de um caminho aí, com toda essa minha experiência, aprendizagem de 15 anos aí. Vai sair o meu material, a minha metodologia, vai sair o meu curso, né? Tanto para pais, o primeiro curso vai ser para pais, depois vai ter para professores também. Tô dando todo o meu coração, né? Desde o ano passado, tô trabalhando aí já há um tempo com isso. E das formações, né, que eu dei, que eu trabalhei já há 5 anos com formação, né, de professores. Então, vou fazer algo muito especial para professores e muito especial para pais, porque para pais tem uma linguagem, precisa ser uma linguagem mais simples, né? Mas para professores não, vai ter um conteúdo muito bacana de neurociências, como o cérebro aprende, como que a gente faz para desenvolver trabalho com texto, com compreensão leitora. Ó, bacana, gente. Então, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo, viu? Muito feliz mesmo que vocês tá aí reservando um tempo de vocês aí. E depois compartilhem, tá, gente? Olha lá, a Lilian tá falando, ó, que a gente fez um material com muito carinho, tá incrível. A gente testou com o filhinho dela, né, com os meus filhos. Então, gente, ó, maravilhoso, tá? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. E compartilhem aí, quem tiver, né, com alguma questão, pode mandar, comentar. E compartilhem lá o hashtag Mari Responde lá no Instagram. Tá bom, gente? Obrigada.
Muito obrigado, beijo, boa noite.